Olá, meus amigos, quero agradecer a todos vocês que têm inscrito no canal, dado likes e mandado nosso vídeo para fora, nossas histórias. Muitíssimo obrigado e seja bem-vindo para mais um vídeo. Agora eu vou contar uma história para vocês que ela aconteceu no período de 1961 a 1965. Vou contar a história de Eli Goi. Eli Goi, ele era judeu e ele tinha uma vontade muito grande de fazer parte do Mossad. Mossad é um agente de inteligência de Israel, onde as pessoas ficam tentando descobrir onde vai acontecer algum ato terrorista contra Israel para evitá-los. Então essa agência se chama Mossad. E esse homem tinha vontade de entrar nessa agência, então em 1959 ele tentou entrar, não conseguiu. 1960 ele não conseguiu. Quando foi 1961, aquele homem pegando aquelas fichas lá, viu a ficha dele, tinha visto que ele tinha tentado entrar 2 vezes e o chamou ele para o treinamento. Primeiro explicou para ele, ó, você não pode contar a sua família, o que você vai fazer? Você vai ser um espião fora de Israel. Você vai ser treinado, você vai receber todo tipo de treinamento, mas a sua família não pode saber. A sua família vai saber que você está trabalhando para o governo como um comprador de imóveis, comprador de qualquer coisa, menos o verdadeiro ofício que você estará fazendo. Ele era casado com a Nádia e ele não pôde contar nem para sua esposa, nem para seu irmão, nem para sua mãe, para ninguém. Era um combinado que o Mossad faz com os espiões que vai trabalhar fora de Israel. E o caso dele seria isso, seria só uma coisa totalmente secreta para a própria segurança dele. Sendo assim, ele ligou no ano de 1961, então, começou o seu treinamento. Com 6 meses de treinamento, ele ia fazer o papel de um árabe, ele ia se tornar um árabe, né? Um sírio, né? Lá na Síria. O nome dele se chamaria Camel. Então, para dar certinho, eles enviaram Eli Goi com o Camel para a Argentina, e lá ele fez amizade e entrou na embaixada síria, fez amizade com o embaixador, conseguiu uma carta de recomendação falando que o pai dele tinha vivido na Síria, mas tinha ido para a Argentina, o pai dele tinha morrido, a mãe tinha morrido, mas agora que ele queria retornar para a Síria. E assim aquele embaixador, que logo depois, 2 anos depois, se tornou o presidente da Síria, deu a carta de recomendação e ele entrou na Síria. Porque nessa época, irmãos, era muito difícil você entrar na Síria, entrar no Líbano, assim, sem uma carta de recomendação. Tinha que ter, porque se você estivesse lá bem, se você não tivesse, você tinha que ter uma carta. Exatamente para evitar esse tipo de coisa que aconteceu. Espião. E ele entrou na Síria, montou lá uma exportadora de imóveis, ou seja, comprava imóveis lá na Síria e mandava para a Argentina, mas na realidade, aqueles móveis, ele estava mandando tudo que Israel precisava de saber que estava acontecendo na Síria. Aqueles móveis eram embalados, ele pegava os jornais da cidade, embalava e batia foto e escrevia, colocava dentro daqueles móveis e mandava. E assim ele foi indo. E se tornou um empresário rico na Síria. Nele se tornar empresário rico, ele teve logo acesso ao gabinete da presidência, fez amizade com o povo, fazia festa nesse apartamento. E eles tinham ele como um sírio muito rico, muito bem sucedido, porque Israel mantinha toda aquela vida boa dele para ele se disfarçar. Meus amados, e ele conseguiu evitar muitos atos terroristas contra Israel, estando lá. E eles ficavam sem saber por que eles planejavam um ato terrorista, planejavam estourar uma bomba, fazer isso. E de repente Israel sabia, ela mandava uma bomba e destruía aquilo tudo, e eles tendo derrota uma atrás da outra. Quando foi em 1963, aí ele acabou ajudando quem? Aquele embaixador, que era embaixador na Argentina, que era general sírio que estava na Argentina, voltou para a Síria para dar um golpe no atual presidente. Então, meus amados, nessa época, houve muitos golpes. Isso foi um golpe militar. Por quê?
Esse general que era embaixador na Argentina, que deu carta para Eli, e que o Eli tinha feito grande amizade com ele, agora queria tomar o poder. O que ele fez? Ele pediu a Eli para dar uma festa e chamar todo o gabinete para essa festa. Quando o pessoal saiu da festa, aquele general que era embaixador matou todo mundo. Aí eles vão na imprensa e falam assim: o general falando, o presidente renunciou amigavelmente, passou o poder para o outro presidente. Era um golpe. E assim, ele acabou ajudando, porque ele deu essa festa, ele convidou o pessoal do gabinete, mas ele ficou muito influente. Tão influente que esse novo presidente chamou ele para ser ministro da Defesa. Ou seja, Israel agora tinha um espião que fazia parte do ministro da Defesa. Então, o seu trabalho ali estava indo muito bem, ele estava descobrindo muitas coisas, mas só que ele desobedeceu a ordem do comando de Mossad. Se você for analisar bem, Deus estava abençoando ele e protegendo ele, mas ele desobedeceu uma ordem. E quando nós desobedecemos ordens, há consequência. O seu chefe do Mossad falou com ele assim: Eli, para de transmitir. Não fica transmitindo todo dia igual você está transmitindo. Dá um tempo, dá uns dias. Porque isso é perigoso. Por quê? O chefe da inteligência da Síria achou estranho, porque um porteiro lá do prédio tinha falado que toda vez que dá 8 horas da noite, a televisão dava uma chieira. E quando ele ficou sabendo disso, ele sendo chefe da inteligência, sabia que aquilo significava que alguém estava transmitindo alguma coisa para fora. Por isso que dava interferência na televisão. Então ele começou uma investigação. Pegou o carro, desligava a luz de um bairro e passava com o carro. Se estivesse sendo transferindo, dava chieira lá no monitor e ele descobriria quem. E ele ligou e ele recebendo essa ordem para não ficar transmitindo demais, ele não obedeceu. Teve um dia que ele estava transmitindo, o carro estava passando, ele recebeu a ordem de lá, só para de transmitir, a ordem lá de Israel. Parece que foi Deus que falou com alguém lá de Israel: para de transmitir. Ele recebeu a ordem, desligou tudo, mas passou 2 minutos, ele voltou de novo, conectou tudo e começou a transmitir. Ele desobedeceu. Nele desobedecer, ele foi descoberto, foi preso. E, na época, isso foi em 1965, 23 de janeiro de 1965, todos os outros países árabes fizeram zombação da Síria. O Líbano, Cisjordânia, o Egito, porque eles tinham colocado um espião israelense como ministro da defesa. E este, nos últimos 4 anos, estava tendo só derrota, 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 derrota. Meus amados, aquele homem foi condenado à morte e foi enforcado 23 de janeiro de 1965. Aí alguém pode falar assim: poxa, mas por que Deus não protegeu ele? Deus protegeu. Deus protegeu ele desobedeceu uma ordem. Pare de transmitir, ele não parou. Eles não iam descobrir ele não, mas ele guardou todo o equipamento e depois colocou tudo e começou a transmitir de novo. Lá de Israel, um agente lá de Israel falou assim: ó, pare de transmitir. Ele não parou, ele desobedeceu. Mas você sabe o que aconteceu por causa da morte desse espião? Amados, por causa de Eli Goi, hoje a Síria é um país 100% destruído. A Síria hoje só tem prédios quebrados, caídos. A Síria hoje ela existe só no mapa de nome. Damasco hoje está toda destruída. A cidade de Damasco hoje não tem um prédio inteiro. Hoje a Síria é um dos países que mais tem refugiado pelo mundo. Você vai na Turquia, tem milhares de refugiados sírios. Você vai na Europa, tem milhares de refugiados da Síria. Você vai lá na Palestina também, tem muitos. Ou seja, o país foi destruído totalmente por causa que eles mataram um homem em 1965. Se a Síria tivesse dado clemência para aquele homem que houve o pedido de Israel, a Síria talvez poderia estar inteira hoje, mas hoje é um país destruído. Damasco está destruída. Por causa de quê? Por causa de um ato que aconteceu em 1965. Nós estamos hoje em
2020. E a Síria tem mais de 15 anos, está sendo destruída, bombardeio, guerra civil. Não tem nada lá mais. Só tem prédios tombados e caídos. Por causa de quê? Porque um homem fazendo um serviço para Israel, porque quando você trabalha para Israel, irmão, você está trabalhando para o próprio Deus. É questão simples de entender. Ele só não voltou para sua casa vivo porque não obedeceu uma ordem do comando. Aí Deus não fez nada, Deus deixou que ele morresse. Mas Deus pesou a mão sobre essa Síria e hoje é um país destruído. Damasco está totalmente destruída. Quem quer ir em Damasco para ver prédios tudo arrebentado? Agora mesmo, esse ano mesmo, teve uma grande explosão lá. Acabou de destruir, já, por pouquinho já tinha. Então, Eli Cohen, a sua esposa Nádia, depois que ele foi enforcado, Israel tentou repatriar o corpo dele para ser enterrado em Israel. A Síria não permitiu. A Síria até hoje não devolveu o corpo de Eli Cohen para ser enterrado em Israel. Mais um motivo, o país está todo destruído desse jeito. Além de matá-lo, não deixou que o seu corpo retornasse para Israel. Eli Cohen fez um trabalho. Ele conseguiu que vários atos terroristas contra Israel fossem impedidos. Eu lembro de Arafat, a Organização de Libertação da Palestina, era financiada pela Síria na época. Esse terrorista, que ganhava dinheiro para fazer de conta, estava criando acordos de paz, na realidade, é um grande terrorista financiado pela Síria, que já morreu. Obrigado.